mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês dois fertilizantes muito potentes para você estar utilizando nas rosas do deserto de vocês e potencializar ainda mais tanto o crescimento como o desenvolvimento delas. Eu estou falando da farinha de osso, estou falando da torta de mamona. Eu quero falar com você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para que quando novos vídeos forem produzidos e lançados no canal, tu seja notificado em primeira mão, ok? Pessoal, agora a gente vai para o passo a passo. Primeiramente eu vou falar para vocês sobre a farinha de osso, depois a gente fala sobre a torta de mamona. Então a farinha de osso ela é rica em fósforo e ela é rica em cálcio. Então quando eu falo de cálcio, eu estou falando do aumento da atividade microbiana desse solo, beleza? Então esse solo, quando a gente introduz o cálcio, ele vai ficar propício para que essa planta ela venha se alimentar tanto dos macros como dos micros nutrientes. Mas a principal ou uma das principais funções do cálcio é manter, aliás, é evitar a acidez desse solo, porque um solo muito ácido, ele vai fazer com que essa planta venha queimar as raízes. Às vezes a gente vê uma planta como se a planta quisesse correr do vaso, né? Porque às vezes é como o solo ele é tão ácido, tão ácido, tão ácido, que essa planta quisesse sair de dentro desse vaso. Por quê? Porque esse solo ácido, ele faz com que essas raízes queimem. E essas raízes queimadas, ela é uma porta de entrada para micro-organismo que possa causar ainda mais destruição para a tua planta. O fósforo ele vai fornecer para a tua planta energia. Então a planta precisa de energia para quê, Ademilton? Para florir, né? Para ramificações, não é? Para que esse caudex venha, né, se desenvolver, para que esse sistema radicular dele ou dela, dessas raízes, venha, né, cada vez mais se expandir. Então, o fósforo é fonte de energia. Então, o fósforo também ele vai auxiliar essa planta na fotossíntese, na respiração, no transporte de energia para essas células. Então, é primordial você sempre estar fornecendo para essa planta, seja orgânico, seja ou não seja orgânico, mas você sempre tem que estar oferecendo para essa planta produtos à base de cálcio e de fósforo, sabendo que esses dois ingredientes é primordial que sua planta venha se desenvolver e você assim não ter nenhum problema lá na frente. Então, quando eu falo da torta de mamona em si, a torta de mamona ela já agrega mais alguns, como fibra, como nitrogênio, como o fósforo e o cálcio também, beleza? Então, às vezes a gente não pode também estar introduzindo nesse solo muito nitrogênio, sabendo que a torta de mamona tem muito nitrogênio. Então a gente tem que ter cuidado para que essa planta não venha estiolar e ficar grande demais, né? E assim perder essa simetria que é da própria planta. Então, o mínimo, pessoal, sempre é mais em conta. Sempre colocar na proporção que você saiba que é ideal para que a planta ali se alimente. Beleza? Então, a gente vai para as medidas. Eu até anotei aqui as medidas, caso você queira usar como eu utilizo. Por exemplo, num vaso pequeno como esse aqui, eu não vou colocar uma colher de sopa de tanto de farinha de osso como de torta de mamona, não. Eu vou colocar uma colher de chá, ok? Por mais que a gente queira ver a nossa planta crescer rapidamente, florir rapidamente, é porque quando a gente fala de rosa do deserto, a gente vai ter os resultados de forma paulatinamente.
A gente não vai ter resultado de forma imediata, beleza? Então é aos poucos que a gente vai introduzindo e a gente vai vendo. Beleza, pessoal? Então, eu utilizo para vasos pequenos uma colher de chá, beleza? Então, se o vaso for um pouco maior, por exemplo, como esse daqui, que já é um pouco maior, vocês podem estar utilizando a de sopa. E qual é a periodicidade, Ademilton, que eu utilizo tanto a torta de mamona como a farinha de osso? Eu posso estar utilizando as duas ao mesmo tempo? Posso. Mas em vez de eu colocar uma colher de sopa, por exemplo, nesse vaso aqui, eu colocar apenas uma colher de sopa, nela eu coloco uma de chá de farinha de osso e uma colher de chá de torta de mamona, caso eu queira estar introduzindo os dois, sem problema, ok? Outra coisa, pessoal, também que é primordial. Se o vaso é pequeno, vocês podem estar utilizando 8 gramas. Se o vaso é médio, vocês podem estar utilizando 20 gramas. Se o vaso é grande, vocês podem estar utilizando aí 50 gramas. Vai de acordo com o tipo de vaso ou o tamanho do vaso que vocês têm. Beleza? Por exemplo, eu gosto de utilizar muito a farinha de osso nessas minhas pequenininhas aqui, ó, que engorda de uma forma, ela não tem nem 30 dias de vida, essas daqui. Eu ensino também no canal, já tem no canal, explicando como eu faço para germinar as minhas sementes de rosa do deserto, utilizando a água oxigenada. Então, maratona lá no canal, que tem um passo a passo. E hoje, pessoal, eu quero também falar para vocês o seguinte. Eu queria trazer para vocês a farinha de osso carbonizada, mas na minha cidade eu não encontrei a farinha de osso carbonizada. Eu encontrei a farinha de osso normal, sem ser carbonizada. Então eu recomendo você estar utilizando a farinha de osso carbonizada. Vocês vão encontrar na plataforma de venda. Também eu vou deixar na descrição do vídeo, caso vocês queiram comprar. Beleza? Então na minha cidade eu só encontrei essa aqui sem ser carbonizada. Vai emitir um mau cheiro e esses gatos ou os cachorros podem querer fuçar lá e causar algum mal para eles. E não é isso que a gente quer. Então, de preferência, vocês podem estar utilizando a carbonizada. Em relação, por exemplo, eu já testei tanto essa como a carbonizada. A carbonizada, a ação dela é bem mais rápida e mais eficaz do que essa daqui, ok? Agora, também lembrando que a gente tem que entender que esse solo, ele tem que ser um solo bastante drenante. Porque se eu coloco essa farinha de osso na superfície do vaso, se eu coloco ela na superfície do vaso e esse solo não é drenante, essa farinha de osso ela vai compactar, ela vai ficar muito, ela não vai dissolver, ela vai ficar compacta em cima e a planta não vai absorver nem os macros nem os micronutrientes necessários. Beleza? Então é primordial que esse solo seja um solo bem drenante, para que quando eu introduzo essa farinha de osso, eu coloco essa farinha de osso, eu faço a rega, essa farinha de osso ela venha descer, ela venha ser exaurida por esse vaso. Daí essa planta venha extrair todos os nutrientes, ok? Então nem todo mundo tem acesso à farinha de osso. Então eu vou estar abrindo essa daqui, vou estar colocando na vasilha aqui para mostrar para vocês. Ademilton, mas eu já sei, eu conheço para comer a farinha de osso, eu já vi. Sim, mas nem todo mundo conhece, nem todo mundo viu, nem todo mundo sabe como é. Então eu vou estar abrindo aqui, vou estar colocando na vasilha e mostrando para vocês como é a farinha de osso. Só que essa daqui também, ela não tem um odor como a outra. Tá vendo, ó? Eu pensei que essa aqui, ela tinha um odor terrível, mas não tem. Já acho que já é outra forma, mas essa aqui não é a carbonizada. A carbonizada é da linha da Forte, se eu não me engano. Vocês também podem encontrar ela na plataforma de venda, misturada com a torta de mamona. Então é bem mais em conta. Vocês, de vez de comprar separadamente, vocês podem comprar elas juntas. Também já vende assim nas plataformas de venda. Então deixa eu estar mostrando para vocês como é a farinha de osso, como foi essa daqui, ó. Tá vendo, pessoal? Como ela é. Eu vou estar utilizando ela, é só abrir para vocês terem uma noção como é. Mas ela não tem aquele odor que algumas têm, mas
Eu estou dizendo a vocês, se vocês querem ver um resultado bem mais rápido, utilize a farinha de osso carbonizada. Mas caso vocês não tenham, na região onde vocês moram, vocês não têm acesso a essa, pode utilizar também, que ela vai fazer o mesmo efeito. Agora, de preferência que esse substrato ele seja bem drenante. Agora a gente vai abrir a torta de mamona, que eu quero mostrar para vocês como é a torta de mamona. Vocês podem estar utilizando também nas plantinhas de vocês. Pessoal, a periodicidade de vocês utilizar tanto a farinha de osso como a torta de mamona vai de acordo com o critério de vocês. Vocês podem tanto utilizar de 15 em 15 dias, ou vocês podem estar utilizando uma vez por mês, beleza? Fica ao critério de vocês. Lembrando também, pessoal, que o menos sempre é mais, né? Olha como ela é, pessoal. Ela parece igual a farinha de osso. Ó, como ela é. Vendo? E também ter cuidado para que gato, cachorro, caso vocês tenham, quando vocês for colocar, por isso que é primordial, quando vocês aplicar no solo, vocês fazer logo a rega, para que ela não fique compacta na superfície desse vaso, ok? É como eu disse a vocês, aqui a gente pega, por exemplo, aqui eu vou pegar uma colherzinha de chá e vocês podem estar fazendo esse processo aqui, uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias, ou uma vez por semana, vocês podem estar introduzindo, colocando em cima, tá vendo? Vocês podem espalhar, e logo em seguida, pessoal, logo em seguida vocês vêm com um borrifador, e vocês começam a borrifar na planta, para que esse adubo ele não fique solto na superfície e esse cachorro venha fuçar. Então, esse é o procedimento, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da torta de mamona, da farinha de osso. Qual a que vocês acham melhor, a farinha de osso sem ser carbonizada ou a carbonizada? Qual a experiência de vocês em relação a essas duas variantes? Eu prefiro a carbonizada. A carbonizada, o efeito dela, eu vi que é bem mais rápido do que a orgânica, a normal, sem ser carbonizada. Então, deixe no comentário o que vocês acharam em relação a isso, qual a experiência de vocês com a farinha de osso.